Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam muito bem-vindos. 2 minutinhos adiantada, mas eu quis entrar aqui para conversar um pouquinho antes de chamar nossa convidada que já está aqui. Nossa convidada hoje está lá nos Estados Unidos, por isso que a gente está fazendo essa nossa conversa um pouco mais cedo. A gente está aqui numa quinta-feira, né, de outono, que é mais inverno do que qualquer coisa aqui em São Paulo. Eu queria, antes de mais nada, agradecer ao HC, Hospital das Clínicas, por essa parceria e por ser portadora, né, de informações reais de quem defende, luta pela ciência, pela saúde. É um orgulho para mim estar aqui. Eu queria voltar a lembrar sempre, né, como eu faço todas as quintas, que a gente ainda está em tempos de coronavírus. Então, todo cuidado é necessário. Máscaras, um certo distanciamento social, não é isolamento, mas um pouco de distanciamento, lavar bem as mãos, álcool em gel. Acabei de voltar dos Estados Unidos, de Nova York. Quase metade das mulheres que estavam no nosso grupo, que a gente foi no Grupo Mulheres do Brasil, quase metade voltaram com Covid. Nova York está... A Covid está proliferando muito rapidamente, novamente. É claro que não é tão grave, porque agora a gente tem vacina. E a gente se cuida e a gente tem... em Nova York, pelo que eu li ontem, vai ser obrigatório usar máscaras em lugares fechados novamente. Porque as coisas meio que desandaram por lá. Eu andei o tempo inteiro de máscara... E tô aqui, sem Covid. Então, vamos evitar, né, a circulação e a propagação do vírus. E também não se esqueçam de vacinas contra a gripe, contra a influenza. Hoje eu vou conversar com a farmacêutica Daniela de Oliveira. Eu amei o tema, amei. Obrigada, Thiago. O Thiago que nos ajuda aqui. Ela é especialista em mindfulness e neuroepigenética. Primeiro, Daniela vai ter que nos explicar o que é neuroepigenética. Antes dela entrar, eu vou apresentar um pouquinho o currículo, vou falar dela. Daniela de Oliveira é graduada em farmácia com mestrado em genética e doutorado em biologia estrutural e funcional pela Unifesp, aqui em São Paulo. Ela tem pós-doutorado no Center for Healthy Minds, da Universidade de Wisconsin-Madison, nos Estados Unidos, e na Universidade de Bristol, na Inglaterra. Ela é também professora da especialização em fitoterapia e plantas medicinais da Escola de Educação Permanente do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP e do Instituto de Ciência Contemplativa. Que coisa mais linda, né? Ciência contemplativa. Daniela, você vai ter que me explicar sobre isso. Ela é pesquisadora associada no Center for Healthy Minds e também do Genomic Science and Precision Medicine Center do Colégio Médico de Wisconsin, Estados Unidos. Ela tem se dedicado à neuroepigenética, atuando principalmente no estudo das práticas contemplativas e também de fitoterápicos, medicina e educação de precisão. Nossa, cada nome... e tóxico-epigenética. Ela é coautora do livro Mindfulness para Profissionais da Educação, Práticas para o Bem-Estar no Trabalho e na Vida Pessoal. Todos esses temas eu amo. Vamos lá. Chamando aqui a doutora Daniela de Oliveira. Oi, Daniela! A todas, oi. Gratidão pelo convite em participar dessa live. Ai, eu que te agradeço, Daniela, você encontrar um tempo aí no seu... Você está estudando, está dando aulas, o que você está fazendo? Eu faço um pós-doutorado aqui no Medical College, na área de epigenética. Fala o que é epigenética, por favor. Então, vamos lá. Epigenética é uma área da ciência que estuda como o ambiente, seja tanto o macroambiente onde nós interagimos, quanto o nosso microambiente, o próprio organismo, afeta a expressão dos nossos genes. Então, É uma coisa
É uma coisa que se fala muito hoje em empresas, que é ESG, não é? Isso, exato. Só que não, né? Mas é na paralela, não é? Isso, é paralelo a isso, mas é bem com outro olhar, um pouco diferente. Totalmente, né? Mas é que me veio na cabeça. Eu amo esses assuntos, Daniela. Fiquei tão feliz quando eu vi que a gente ia falar sobre isso. Eu achei muito interessante todos esses temas que você escolheu para a sua carreira. E outra coisa que, ao ler o seu currículo, eu queria saber, que me fala dessa contemplação fitoterápica. Ai, que coisa mais linda. O que vem a ser isso? Na verdade, dentro do que eu pesquiso, a gente fala muito de vida contemplativa, né? Então, onde a gente utiliza tanto as práticas contemplativas inerentes à meditação, tai chi, yoga, quanto a fitoterapia e o uso de plantas medicinais. Tudo isso integra o que a gente chama de medicina integrativa, né? Que vai atuar, né, no nosso corpo, tanto o corpo físico quanto na nossa mente. E a medicina integrativa, na verdade, é um olhar da medicina onde você utiliza, você olha o indivíduo como um indivíduo único, né? Porque na farmacologia tradicional, normalmente nós tratamos uma massa, né? Como a farmacologia foi criada. E dentro dessas práticas, a gente olha para o indivíduo como um ser único, né? Dentro Uma coisa do holística, né? exatamente. E aí, então, você tratar, cuidar das queixas inerentes àquele indivíduo, com uma certa precisão. Então, você vai prescrever um fitoterápico adequado para aquele indivíduo, que não são todos os fitoterápicos que cada pessoa pode utilizar. Você vai, além da prescrição da fitoterapia, você vai também indicar, né, dentro da sua prescrição, outras práticas, como, por exemplo, a meditação, ou tai chi, ou yoga, ou uma Ai, prática. você tá falando, parece que eu estou num sonho até. Eu amo tudo isso, eu acho lindo, eu pessoalmente me trato na antroposofia há mais de 30, 40 anos, sei lá, já perdi a conta. E outro dia a gente entrevistou uma médica também da escola da medicina da USP, e a gente falou da horta que tem aí na U, quer dizer, tem lá, né? Porque você não está lá. Mas agora me explica por que você escolheu esse caminho, desse olhar holístico, desse outro olhar sobre a medicina. Eu escolhi esse caminho porque eu me lembro bem, desde a minha infância, minha mãe fazia parte da pastoral da criança. E ela tinha um livro onde tinha várias plantas indicadas para determinadas queixas. Então ela seguia muito, até ela utilizava algumas coisas conosco. E aí cresceu meu interesse. Então eu falei, quando chegar a época eu quero fazer medicina e integrar essa parte. E acabei fazendo farmácia e na época acho que tem tudo mais a ver, né? Assim. E na época eu comecei a estudar os fitoterápicos com ação no sistema nervoso central. Então, desde a época que eu fiz farmácia, nos primeiros anos, eu já entrei, fazia iniciação científica e tentava entender como o ginkgo biloba, por exemplo, na época que eu estudava, afetava o sistema nervoso central. E aí depois eu fui no mestrado, aprofundei um pouco mais os estudos, estudando ginkgo biloba. No doutorado, eu estudei uma planta que é muito comum no sul do nosso país, que é a Eritrina falcata, e acabei desenvolvendo uma fração enriquecida que gerou um depósito de patente. Então, eu descobri na época do doutorado que essa planta ela é um excelente mnemônico. Então, pode ser utilizada para prevenção de déficits cognitivos, né? Ou pode ser utilizada no início também dos quadros sintomáticos que caracterizam o Alzheimer, né? Posse, né? Bem no início. Nossa, muito está se falando sobre isso hoje em dia, né? Daniela, como é que o SUS trata esse tipo de cuidados e de tratamento de fitoterápicos, de mindfulness, tudo? Como é que funciona isso em relação ao SUS?
no nosso país a gente está começando, né, nessa área ainda, não tem muitas Eu pessoas. acho que a Inglaterra é avançada nisso, né? A Inglaterra está bem avançada nisso, e nesse termo, mas no Brasil agora está se começando. Por exemplo, a gente tem um projeto junto com a professora Ana, com o professor Pinhato Toshi, no NIM 26, na USP, onde a gente vai aplicar práticas de meditação para mães de crianças que são transcautomizadas. E aí a nossa ideia dentro desse projeto, junto com com o professor Pinhata, é implementar um laboratório, um ambulatório, desculpa, um ambulatório de práticas integrativas, onde a gente vai utilizar tanto as práticas fitoterápicas quanto a meditação, né, para os pacientes e que fazem parte desse serviço. Mas no meu conhecimento, até o momento que eu estava no Brasil, a gente ainda não tinha um serviço ambulatorial no SUS estabelecido. O que eu sei, existem algumas ideias de começar, ainda não é do vapor, né? Pelo menos na época que eu estava, há 3 anos atrás. Agora, realmente, eu não sei como está esse processo, mas a gente tem esse Quando você voltar para o Brasil, como vai ser o seu trabalho? Você é uma farmacêutica que fala? Isso. Você não dá consultas. Não dou consultas. Você trata do desenvolvimento de remédios e é isso, né? Na verdade, eu trabalho mais como pesquisadora do que como farmacêutica. Então, Entendi. eu sou cientista, que é onde mais integro. Eu trabalho desde da minha graduação. E, na verdade, o que eu pretendo fazer é integrar mesmo, estudar com profundidade como os fitoterápicos modificam o nosso sistema nervoso central em termos de mecanismos epigenéticos. Então, como que você utilizar, por exemplo, ginkgo biloba, ou eritrina falcata, ou passiflora incarnata, como isso vai modificar o seu sistema em termos de restabelecer a sua saúde. Então, como diminui os sintomas de ansiedade, depressão, memória relacionada a isso. Em relação à meditação, eu sou instrutora certificada em meditação. Então, fiz vários cursos na Inglaterra, aqui nos Estados Unidos. Atualmente, eu faço uma formação com o mestre Miguri Rinpoche, no programa que ele tem dentro do Tergar, de práticas meditativas. Como chama ele? Miguri Rinpoche. Qual é ele? Eu não lembro. Me explica um pouco dele. O Miguri, ele fundou o Tergar, né, que é um centro de meditação, e ele é da linhagem não tibetana. Do Lama. Ele é o Lama. Uhum. E E como é que você liga no seu trabalho a mindfulness com essa epigenética, que é esse jeito, né, de tratar os males levando em consideração o meio ambiente, o próprio meio da família e tudo? da seguinte forma, então, a gente sabe que todas as nossas interações... Tá falhando o seu som. Tá falhando o seu som. Alô? Estão me ouvindo agora? Tô, mas ele falha de vez em quando. Bom, acho que deve ser alguma oscilação. Fala mais perto, fala aí, vamos ver. Certinho. Bom, uma das formas que eu ligo a meditação com a epigenética é que as práticas meditativas, sejam quais elas forem, elas vão trabalhar com o nosso microambiente. Então, a gente vai começar a observar como é o nosso padrão de pensamento, que tipos de pensamentos eu cultivo, que tipos de estados emocionais eu estou cultivando naquele momento. E todos esses padrões, eles afetam a expressão gênica. E tem vários estudos na literatura que mostram que a prática meditativa afeta a expressão gênica, principalmente de genes relacionados a mecanismos inflamatórios. E em um dos meus projetos no Brasil, que a gente fez práticas de meditação com professores de escolas públicas, práticas meditativas, a expressão do comportamento desses professores mudaram.
significativa na resposta de estresse, um aumento da resiliência, então eles passaram a compreender melhor determinadas situações que são inerentes à profissão. Nós vimos uma redução de afetos negativos. Junto a isso, em termos moleculares, nós vimos um aumento significativo de citocinas anti-inflamatórias que é exatamente? Eu tenho ouvido falar muito em oxitocina. Como chama? Oxitocina? Não, são citocinas inflamatórias. São algumas proteínas que vão proteger o nosso processos inflamatórios. Entendi. Que é Nós temos a oxitocina, que é uma... O que é oxitocina? Presente, se parte de um todo, a gente aumenta o nível de liberação de ocitocina. E ela vai fazer com que a gente se sente conectado. E é importante para algumas relações dentro do sistema nervoso central. Principalmente para... Então, esse estudo que você fez provou que quem praticava mindfulness... O Wilson, que vai fazer o pós-doutorado dele nessa área comigo e com o Pinhata. E então a gente ele está acompanhando os ambulatórios com o professor Pinhata, conversando com os pais. E nessa conversa, a gente teve assim, em torno de 80% de feedback positivo dos pais interessados em fazerem as práticas da meditação, né? Dos pais das crianças com traqueotomia. Então, como é que você vê no Brasil, fora desses dois lugares que a gente está falando, como você vê no Brasil, sei lá, no público consumidor, né? Se é que a gente pode chamar assim, como é que você vê a aceitação desses teus processos, dessas tuas práticas? Como você vê no brasileiro comum ou no universo brasileiro? Você acha que a gente vai conseguir implementar isso, dessa epigenética, dessa mindfulness, desses fitoterápicos? Eu acredito que sim. Eu me recordo muito bem que eu voltei do meu primeiro pós-doc na Inglaterra. E daí eu voltei com essa ideia de fazer esse movimento no Brasil. Naquela época, isso foi 6 anos atrás, eu via que o pessoal tinha uma certa resistência e tal. Mas depois isso foi ganhando, né? As pessoas foram entendendo, né? Que a ciência estudava e mostrava os seus benefícios, coisas que há milênios atrás todos já sabiam, né? E a ciência foi provando. E aí eu percebo que muitos profissionais dentro do campo da psicologia, da medicina e de outras áreas também interessados em fazer informações de instrutores em práticas meditativas. Então, por exemplo, eu sou ligada ao Ciência Contemplativa, que é um instituto fundado pelo Lama Jin Lau aí no Brasil, onde ele faz um interesse sério na formação de pessoas que querem ensinar práticas meditativas a outras pessoas. Então, eu dou aula de neurociência contemplativa e... Ai, que bonito. Vamos parar aqui. O que é neurociência contemplativa? Eu adoro neurociência e acredito muito, e já entrevistei vários neurocientistas aqui. Essa semana até entrevistei a doutora Carla, que falou sobre felicidade, já entrevistei o Siddhartha Ribeiro, já entrevistei um monte de gente que eu sou fã. Fala um pouco sobre neurociência e contemplação, é isso? A contemplativa, na verdade, foi meio que um termo que eu criei para essa disciplina do Lama. Você entender como o seu cérebro se modifica em relação às práticas contemplativas. E aí, dentro das práticas contemplativas, como eu mencionei, tem o Tai Chi, o Yoga, a meditação e outras práticas. E a gente vai entender como essas práticas o nosso cérebro. Então, a gente estuda, né, dentro dessa a gente estuda os mecanismos básicos de neuroplasticidade. Como o cérebro vai se modificando em as experiências com o ambiente. E dentro desse conceito todo, eu integro uma parte que a gente chama de
psiconeuroimunologia, onde a gente integra as questões psicológicas, imunológicas e o que acontece dentro do cérebro. E aí você insere a questão da epigenética junto também. Nossa, Então, que bonito isso. módulo dentro da formação em CAIFES pelo Instituto de Ciências Contemplativas com Lama e outros colegas. Quando você vai voltar para o Brasil, você vai querer se estabelecer no Brasil depois dessa pós? Bem, consigo porque eu tenho outras propostas que eu recebi aqui também e ainda estou avaliando tudo. Estudando. Ainda novo. Tenho a intenção, sempre, independente de qual vai ser a minha decisão, trabalhos que eu já faço no Brasil. Então, se eu optar por ficar aqui, eu ainda vou tocar as pesquisas que eu faço com a Ana, em colaboração com a Ana e com o professor Pinhata, na USP, e vou desenvolvendo as linhas em paralelo, tanto aqui quanto lá, porque eu acho que o nosso país precisa muito e a gente precisa mover a ciência, né, de boa qualidade, que a gente tem excelentes pesquisadores, a ciência no nosso país é excelente, então a gente tem que levar essas tecnologias também para o nosso país. Então, Com certeza. Com certeza. Como que é o lugar? Eu nunca fui para aí onde você está. É uma cidade grande? É uma cidade universitária? Quer dizer, é um ambiente mais universitário? Qual é o... É perto da onde? Eu estou no estado de Wisconsin, perto de Illinois, Chicago. O Medical College ele é uma universidade bem pequena, na verdade. Então, não se caracteriza um campus universitário. Onde eu estava, em Madison, era mais que uma característica de campo universitário, mas é que ele é bem pequenininho. Então, praticamente é um instituto pequeno, onde quase todos os pesquisadores se conhecem, se interagem, né, dentro desse college. Então, até no Você é college... bolsista aí? Não, eu não, não sei o que caracteriza bolsista. Eu não tenho bolsa de pós-doc, eu sou, na verdade, contratada como pesquisadora Ah, que dentro desse... legal! Muito bacana. Muito bacana. Agora, para finalizar, como que tudo isso que você envolve dá umas dicas para a gente aplicar no dia a dia da gente para melhorar a vida de quem está aqui com a gente e quem vai nos assistir depois. Sim. Uma das dicas, por exemplo, incorporar essas práticas todos os dias. Então, por exemplo, a gente pode parar por algum minuto do nosso dia e apenas trazer a nossa atenção para a respiração e observar o movimento da respiração. Então, por exemplo, você pode colocar a sua mão sobre a barriga e apenas repousar a sua atenção nesse movimento, observar sua barriga subir e descer. Fazendo essa prática, poucos minutos, 3 minutinhos no seu dia, isso já vai ajudar você a treinar a sua atenção. Uma outra prática você, quando você estiver caminhando para o seu trabalho, dentro de casa, por exemplo, você observar como seus pés tocam o solo e tentar sentir como que é essa sensação de tocar o solo. E aí também é uma outra forma de você trazer a sua atenção, né, pro andar e treinar a atenção. Uma outra forma também, quando você que é o que a gente chama de práticas informais, né, que eu estou falando. Você estiver lavando a louça, então, à medida que você lava a louça, você trazer a sua atenção para aquele movimento de lavar a louça, sentir a água cair sobre as mãos, sentir a textura do prato, o peso. Isso também é uma outra forma da gente treinar a nossa atenção, né, através Você sabe, Daniela, que eu amo lavar louça, porque aqui em casa é pouca gente, ou só eu, ou eu e meu filho, um convidado, e eu não gosto que ninguém tire a louça nem da mesa, eu gosto de eu trazer a louça, porque eu não gosto que ponha uma em cima da outra. Eu trago, eu deixo a água escorrendo, eu tiro a comida, depois eu passo o sabão, sem perceber esse momento de mindfulness, né? De estar com a mente totalmente ligada naquele fazer, né?
tá focada e respirando. E eu gosto muito. Acho que, na verdade, eu estou fazendo uma meditação sem perceber, né? Uma outra forma de praticar também é quando a gente vai a um parque, contemplar a natureza, né? Então, observar a árvore, as flores, né? As pessoas que estão ali ao redor. Então, existem várias formas da gente praticar informalmente e formalmente, né? E o que eu sempre digo é a gente separar 3 minutinhos do nosso dia, né? Dentro de 24 horas, apenas 3, e sentar e estar conosco mesmo, né? E praticar, fazer a nossa pessoal. E ao longo do processo, a gente vai vendo os benefícios que as práticas podem trazer para a nossa vida, né? Nosso dia a dia. Ótimo, eu estou falando para o Paulinho, ouve bem o que você está falando, porque isso é necessário para todo mundo. E isso ajuda muito. Eu estou com você, tá, doutora? Muito obrigada pela sua participação e espero que você faça um trabalho lindo aí e que você divida um pouquinho com a gente aqui no Brasil também, tá? Eu que agradeço. Gratidão pelo convite. Muito obrigada. Obrigada a você. Boa sorte aí. Beijo. Tchau, tchau. Uma conversa super interessante com a doutora Daniela, uma mocinha. A Daniela é farmacêutica e professora e falou temas que fazem muito sentido, principalmente nos dias de hoje, né? Que a gente está tão bolada com todas as coisas acontecendo, tão fragilizada com tudo que aconteceu. Então, foi... E essas últimas dicas que a Daniela falou são abençoadas, são coisas muito simples que a gente pode aplicar no dia a dia e que, com certeza, ajudam muito. 3 minutinhos por dia, não é nada, hein? Pode incluir lavar louça, caminhada, pode incluir tudo. Então, muito obrigada, Daniela. Obrigada a todos que estiveram aqui. Obrigado, Hospital das Clínicas. Não se esqueçam de entrar lá, www.viralcure.org/HC. Esse é o projeto projeto que a gente participa e do qual eu tenho tanto orgulho, aliás, de participar.